A santa paz de Deus, glórias a Deus, mais uma vez estamos aqui nesta noite maravilhosa, é o que o Senhor tem nos proporcionado de estarmos meditando a santa palavra de Deus, amém? Quero agradecer desde já a todos os irmãos, as irmãs que têm acompanhado esse canal Tudo se Fez Novo, para a edificação das nossas almas, porque temos aprendido muito e temos assim adquirido muito pela misericórdia o conhecimento da palavra de Deus. E como nós falamos, esse canal que o Senhor tem preparado, Tudo se Fez Novo, nasceu do coração de Deus para os nossos corações, para estarmos a cada dia meditando nas suas escrituras, para que você venha adquirir um crescimento espiritual, maturidade espiritual, desenvolvimento, conhecimento daquilo que o Senhor tem preparado e colocado em nossos corações. Amém? Agradeço, irmão, desde já. Vamos estar meditando as escrituras sagradas. Gostaria que todos estivessem já com as escrituras abertas, porque eu tenho falado que vou examinar as escrituras sagradas, porque vou cuidar de ter a vida eterna, porque elas testificam de mim. Então, e nós temos que estar acompanhando e meditando a sua palavra. Amém? Nós estamos falando sobre Atos capítulo 27. Né? Nós vamos entrar agora em Atos capítulo 27, quando Paulo agora é enviado para a Itália e ele agora ele e durante a sua viagem, a qual ele vai para Roma, nós podemos ver alguma coisa. Nós paramos ali agora o apóstolo Paulo agora ele indo para Roma, ele como prisioneiro, ele sofre um naufrágio, né? Ele enfrenta o naufrágio. E para nós entendermos, lemos que desde o início ali, quando vamos estar, não vamos ler aqui porque para nós ganhar tempo um pouco, mas Atos capítulo 27, agora Paulo enviado para a Itália. E agora ele enfrenta os perigos da viagem. E se nós entendemos desde o início, nós estamos falando aqui a fé diante das nossas tempestades, que são as nossas adversidades, né? As nossas provas, as nossas angústias, as nossas aflições, né? São tantas as adversidades que nos cercam, que querem muitas vezes fazer com que a nossa fé venha a ser fragilizada, com que a nossa fé venha ser colocada em dúvida. Amém? Mas jamais podemos colocar a nossa fé em dúvida, não é? E jamais podemos desistir, jamais podemos recuar das nossas adversidades, das nossas tempestades. Então, o apóstolo Paulo nos dá um exemplo maravilhoso. E falando desde o início, para dar uma recapitulada aqui, Paulo ele entra ali em Jerusalém, né? Ele vai para Jerusalém, e chegando ali em Jerusalém, nós sabemos que ele é preso, né? Ele é preso por falso testemunho, por sem fundamento nenhum, pelos acusadores dele, pelos Ananias, pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos povos, pelos judeus fariseus ali, pelos zelotes, eram muito. E ele ali é acusado de profanar o templo, né, de sacrilégio, profanar o templo. Ele é também acusado de um herege, de heresias, pregando uma nova doutrina, não é? Cristo Jesus, e também de criar um grande alvoroço ali entre o povo, criar ali uma, né, ele fala, criar ali fazer com que o povo viesse contra o governo, né, comando, né, se nós olharmos ali, fazendo com que o povo
viesse ali contra o governo, contra uma acusação, né, de, contra o governo ali romano. E sabemos que ele foi preso, né, ele chega até Jerusalém, acusado, e ele é levado, então, se nós acompanharmos ali, ele é levado pelo o povo, então queria matar o apóstolo Paulo ali em Jerusalém, né, por todas essas acusações nós podemos ver aqui, né? Então agora ele cria todo aquele alvoroço, então Paulo, então aí os soldados ali, né, da romano ali que estava a sede ali localizada ali em Jerusalém, autoridade romana, então ele ele leva até conhecimento do comandante ali e queriam matar Paulo. Ele leva o conhecimento do comandante e ele é preso ali e levado à fortaleza, né? Levado ali, localizado ali, levado ali à fortaleza. É, Como se diz, voltando lá, ele promove sedições contra o povo, né? Faz com que o povo se levanta contra o governo ali, né? Tudo é acusado, tudo é uma falsa acusação. Então ali o comandante ele leva o apóstolo Paulo preso e o medo que o povo, aí ele viu que o comandante, ele viu que o apóstolo Paulo ele tinha cidadania romana, né? O título de cidadão romano, e ficou com medo então, porque ele mandou amarrar o apóstolo Pedro, prender o apóstolo Paulo. E sabendo disso que ele era aí um dos seus soldados, foi lá e falou ao seu comandante que ele era um cidadão romano. Então eles temendo isto, porque não poderia açoitar, nem amarrar, e nem castigar sem uma acusação prévia, sem uma condenação prévia, porque era a lei de que não poderia amarrar o cidadão romano. Temendo isso, então, é porque ele tinha a cidadania romana, né? O apóstolo Paulo. Então ele foi levado até a fortaleza, até ali a uma guarnição, né? Que ficava ali. A fortaleza era onde era a sede ali da guarnição do soldado. Levaram ele até ali. E no dia seguinte, querendo certificar-se do que sendo o judeu, de que o acusavam, né? Se nós olharmos aqui em capítulo Atos 22, do que queria, certificando do que estava acusando, e voltou para que, então libertou para que, e colocou o apóstolo Paulo marcou uma reunião lá, reunisse os sacerdotes, todos principais ali do Sinédrio, e mandou trazer Paulo e apresentou perante eles. Mas ali Paulo começou então falar, e vindo que Paulo seria ali espedaçado, espancado, quase que para se livrar ele ali a guarda então retirou ele do lugar e voltou à fortaleza. E vai o Senhor e aparece para Paulo, que era necessário coragem, do modo porque nesta noite o Senhor pondo-se ao lado disse: coragem, pois do modo porque desse testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também faças em Roma. Então Deus apareceu para ele, e assim ele ficou preso durante 2 anos ali, né? E imediatamente à noite, pelo sobrinho da irmã de Paulo, soube que os judeus ali, os perseguidores dele, queriam fazer um plano para tirar a vida do apóstolo Paulo. Então, sabendo disto, ele vai lá e conta para o comandante.
né? Conta para o Paulo e Paulo manda ele contar para o comandante. Aí depois o comandante então prepara os cavalos, né, do centurião, chamando 2 centurião, tendo prontidão desde a hora terceira, 200 soldados, 70 cavalos, 200 lanceiros para irem até Cesareia escoltar apóstolo Paulo, de medo que ele morresse ali, irmão. Porque ele temia, como cidadão romano também, ali a guarnição, o comandante temendo também que ele morresse ali, né, como sendo um cidadão romano, que ele pudesse perder até a cidadania do comandante também poderia ser, estava com medo. Então, que ele morresse ali na jurisdição ali dele, ali em Jerusalém, temendo que isso acontecesse, aí ele pegou e mandou escoltar Paulo lá para Félix, né, para o Cláudio Elísias, lá para o governador Félix, e escrevi numa carta. Amém? E ficou ali, e se nós olharmos ali, ele ficou ali, depois de dois anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Então Paulo ficou em Cesareia dois anos ali preso, né? E depois ali ele é mandado para... Aí ele pede apelo para César. A partir do momento que ele pede apelo para César, ele automaticamente ele já era posto era era para ele era julgado lá pro tribuno romano, né? Um tribuno do imperador, né? Com medo que o romano fosse morto na jurisdição, podendo perder a cidadania romana. O governo Elísias resolveu mandar Paulo à noite até Félix, o governador romano de Cesareia. Então aí nós falamos que observe o destino de Paulo, alma inspirada, virá em seu direito de cidadão romano. Nós falamos, né, sobre isso, né? Então, o Paulo, nós vimos aqui tudo. E agora ele foi preso. Então agora agora o apóstolo Paulo parte para Roma como prisioneiro em um navio adramantino que nós vamos agora falar, né? Juntamente com os outros presos, né? Nós falamos sobre isso aqui. E agora ele vai preso lá, glórias, louvado seja o nome santo. Olha que o apóstolo Paulo, tudo isso ele enfrentou ali em prol do evangelho, meu irmão, de cumprir aquela promessa que o Senhor tinha, aquela missão que o Senhor tinha dado na vida do apóstolo Paulo. Olha o que ele passou, então agora ele parte. E nós falamos também que Lucas ele estava presente em quase todas as viagens, onde ele descreve, começa a falar em primeira pessoa nós. Isso deixa transparecer que a participação pessoal de Lucas nos fatos de Paulo se estende muito mais além dos limites, né, das passagens que ele usa a nós, né? Então Lucas é testemunha ocular e conta com detalhes e precisão os fatos que aconteceu. Nós falamos sobre isso. E isso mostra que Lucas sabia bem do que estava narrando, tinha uma compreensão detalhada dos antigos homens do mar, do marinheiro. Ele conhecia bem. Lembra que nós falamos isso aí? Olha que maravilhoso, irmão. E observe que Cesareia, cidade do litoral do Mediterrâneo de Israel, até Roma, que levaria Paulo diante do imperador César agora. Ele seria colocado porque ele pediu a apelação. Ele foi absolvido para ser julgado não em Jerusalém, não na jurisdição, na sede ali romana ali em Jerusalém, mas lá lá em Roma, glórias a Deus, amém? Preso, né, Paulo? Então agora até Roma levaria Paulo diante do imperador César, preso da acusação e profanação, escoltado por um centurião chamado Júlio, da corte imperial.
e mais alguns prisioneiros que estavam prestes a acontecer uma grande tempestade. É sobre isso que nós vamos falar. E Lucas, seu companheiro de viagem, narra cada pormenor, momentos de desespero e sofrimento ali nesse naufrágio. Observe que esse acontecimento de Deus nos ensina sobre a vida e fé ao som da tempestade. Então ele vai nos ensinar muito sobre a vida e fé ao som da tempestade, da adversidade. Glórias a Deus, nós podemos ver aqui que nós lemos, né? Vocês podem estar acompanhando aí os perigos da viagem a partir do capítulo 27, né? E nos chama a atenção agora esse mesmo centurião, né? O Júlio da corte imperial, era um cavaleiro de certo regime da cavalaria, ao qual não se sabe muito da vida dele, mas era um homem de confiança, de certo que era um homem de confiança, pois tinha sua missão de escoltar e cumprida a sua tarefa, regressava à Itália. Mas Júlio, de resto desconhecido, nós não conhecemos muito a vida dele, estava tratando Paulo com humanidade. Olha que maravilhoso, ou seja, com muito respeito, né? Sendo generoso, atencioso, misericordioso, sendo amigo, pois ele tratava Paulo com dignidade. Isto é, reconhecia a dignidade de outros como a base de sua própria. Olha que maravilhoso aqui. Então, esse centurião era justo. Olha aqui, ó. Se nós olharmos no dia seguinte, chegamos a Sidão e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Tá vendo? Capítulo 27, versículo 3. Isso chama muita atenção, irmão. Muita atenção para nós, porque talvez Júlio, o centurião, tratou Paulo com humanidade, não porque Paulo era um prisioneiro diferente do que os outros, ou porque Paulo tinha o título de cidadania romana, irmão. É porque Júlio não aprovava sua culpa. Talvez ele estava olhando para a vida do apóstolo Paulo e vendo realmente inocência diante dos seus olhos, né? Reconhecendo, glórias a Deus, que o apóstolo Paulo, ele estava sendo levado inocentemente, podemos dizer assim, irmão, né? Mesmo ele sendo soldado, né? Um centurião, soldado com responsabilidade de levar os presos, mas tinha algo diferente no coração de Júlio, né? Ele não aprovava a sua culpa, de certo. Talvez ele viu que Paulo era inocente e que a verdade estava em Paulo. Glórias a Deus, irmão. Então ali ele percebeu talvez isso, irmão. Glórias a Deus. E muitas vezes acontece com a nossa vida, né, irmão? Muitas vezes nós julgamos a pessoa sempre só no exterior, irmão. Só olhando a olhar. Mas quem vê olho não vê coração. Quem vê o exterior, ele não vê o coração, né, irmão? Muitas vezes nós julgamos as pessoas vendo com os nossos olhos externo, mas quem vê cara não vê coração. Esta é a palavra. Então, entendeu que talvez, muitas vezes, é a vida da gente, dia a dia. Nós acusamos, nós apontamos, nós falamos mal, nós acusamos, nós criticamos, nós apontamos e até mesmo fazemos até a nossa justiça, irmão. Não deixando nem na justiça do homem. Às vezes queremos fazer a justiça com as nossas próprias mãos, né, irmão? E muitas vezes nós se enganamos, não é? Porque o próprio Senhor fala que o Senhor não olha para a aparência, para o exterior, mas ele olha para o interior. Glórias a Deus, ele olha para dentro do seu coração. E Júlio, ele sentiu isso aí, irmão, talvez, que Paulo estava com a verdade, que era inocente, irmão. Então nós temos que, por isso que tudo que nós temos que fazer, irmão, e falar, nós temos que ser guiado pela virtude e a graça do Espírito Santo de Deus, orar, irmão, antes de nós falarmos alguma coisa, irmão. Antes de nós olharmos com os olhos
os olhos do mal. Sempre nós temos que olhar com os olhos do bem, irmão. Nunca olhar para aquela pessoa e já acusar, já apontar, já pensar mal daquela pessoa sem que você conheça ela, irmão. Então, isso é muito importante, você ter essa visão, que Deus dê essa visão espiritual para você conhecer, olhar o que a pessoa tem no coração, na mente, irmão. Né? No coração, na mente, porque quem vê cara não vê coração. Então, irmão, você olha, tem que olhar o coração, que só Deus conhece o coração do homem, irmão. Então, e Júlio, interessante que Júlio ele foi ele foi aqui a palavra teve humanidade, foi tratando Paulo com humanidade, irmão. Independente de tudo isso, irmão, nós temos que tratar as pessoas, ser generoso, irmão. Temos que ter atencioso com as pessoas, misericordioso. Pois ele tratava Paulo com dignidade, isto é, reconhecia a dignidade de outros como a base de sua própria. O cinturão era justo. Talvez ele sabia que o apóstolo Paulo era um centurião, talvez. Então talvez Júlio tratou Paulo como unidade, não porque ele era prisioneiro, como nós falamos, diferente dos outros, é porque ele tinha o título porque tinha o título de cidadania, é porque Júlio não provava a sua culpa. Talvez ele viu que Paulo era inocente e que a verdade estava com ele. O certo é que este homem foi humano, irmão, generoso. Observe que devemos ser generosos com as pessoas, pois temos que deixar de lado os nossos próprios interesses para ajudar uma outra pessoa, irmão. Isso que é humanidade, irmão. Temos que olhar para as pessoas com os olhos bons, nós falamos. Temos que ter bons sentimentos, temos que ser de bom caráter, irmão. Amém? Temos que agir sem interesse próprio. Glórias a Deus. Então Paulo foi deixado ir visitar os irmãos para obter assistência, chegando a Sidom. Ele deixou. Será que Paulo tinha privilégio? Ponto de interrogação. Talvez não naquele momento, não nesse momento, né, a seu privilégio como cidadão romano, não. É que a humanidade deixou Paulo sair, quer dizer, o amor, glórias a Deus, transforma corações, irmão. A atenção que você dá para uma pessoa, você sendo generoso, você sendo respeitado, respeitando, você traz amigos, irmão, perto de você, irmão. Tratando as pessoas, reconhecendo as pessoas com dignidade. Isso é importante. Então, a humanidade, o amor deixou Paulo sair. A humanidade pode mudar vidas, irmão. Ser generoso, ajudar as pessoas é um dom. É só assim podemos compartilhar e conhecer os sentimentos de outras pessoas, as necessidades de outras pessoas e assim procurar ajudá-las, irmão. Não podemos deixar esse prazer de ajudar, esse prazer de colaborar, de ser generoso acabar, irmão. Isso é muito importante. Ter humanidade, ter empatia pelas pessoas, né? Então tem empatia pelo próximo. Tem empatia, sentir o que a outra pessoa sente. É como se ela estivesse se sentindo na mesma situação. É compreender os sentimentos e emoções de outras pessoas, irmão. É isso, empatia. É colocar-se 100% no lugar, né? Sentir todas as suas dores e alegria, irmão. Isso é importante nós compartilharmos. Portanto, compreender quais são as necessidades do próximo, fica mais fácil oferecer exatamente o que a pessoa precisa naquele momento. É mais fácil, irmão. Se colocando no lugar do outro, fica mais fácil de entender sua história. Isto é muito importante. É como o Júlio, o centurião. E faça isso, e nós temos que fazer isso com prazer e voluntariamente, irmão. Glórias a Deus. Esteja sempre disposto, então, a ouvir o próximo. Não trata com indiferença, irmão. Assim como Júlio, né? Foi tratando Paulo com humanidade. Estenda a sua mão, isso é bom. Doe as coisas, né? E a si mesmo, doe a si mesmo, faça elogios,
né? Elogios ao teu próximo, ou até mesmo a tua esposa, os teus filhos, isso aí levanta o autoestima, irmão. O elogio é muito importante. Elogia o teu próximo, isso levanta a autoestima dele. Olhe para as pessoas com um sorriso sincero. Se você se você não tem, e se esforce para que seja sincero. Se esforce para que você possa sorrir para as pessoas, irmão. Então a humanidade é ser gentil. E isso faz bem para você mesmo, glórias a Deus, né? Ser gentil pode não só mudar a vida das pessoas como a sua própria. Faz você se tornar diferente também, não é? Podendo trazer alegria aos seus dias, né? Um sorriso no seu rosto e mais amor no seu coração. Então não só as pessoas, mas você está fazendo para si mesmo também. Não só o cinturão Júlio tinha a humanidade em deixar Paulo visitar os amigos, é porque também Paulo tinha o amor, irmão. Tinha caridade, tinha o amor, tinha o companheirismo. Ele também tratava as pessoas com humanidade, irmão, com amor. Então é muito importante, irmão, nós entendemos esta parte, irmão. Amém? Que Deus tem preparado para passar em nossos corações, irmão. Então, se nós olharmos aqui, Paulo, dali navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários ventos, irmão. Então eles estavam ali e tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia, versículo 5, Panfilha, chegamos a Mirra na Cilícia, achando ali um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália, nele nos 6 embarcar. Navegamos vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Navegamos sob a proteção de Creta na altura de Salmona. Costeando penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Porto, perto do qual estava a cidade de Laceia. Então tinha um propósito e ninguém podia mudar os planos de Deus na vida do apóstolo Paulo. Deus permitiu que eles, juntamente com toda a embarcação, fosse levado o quê? Por vento contrários, irmão. Por ventos contrários. Olha só. Visto que não era bom o momento para navegar, não era um momento propício. Isso aconteceu alguns meses antes do inverno, quando é muito difícil navegar por causa das tempestades, irmão. Naquela época. Visto que estavam com muita dificuldade e assim não permitindo prosseguir. E devido aos ventos contrários, o navio teve que navegar pelo norte da ilha Chipre, irmão, usando o continente para amenizar assim a força da tempestade. Por fim, os viajantes chegaram ao porto de Mirra, onde encontraram um grande navio que ia para a Itália, irmão. Olha só como Deus usa os ventos contrários, achando que muitas vezes é ruim para nós, mas é em prol da nossa, em favor do nosso bem, irmão. Amém? Olha, observe que os ventos contrários que mudou ao trajeto do navio, irmão. Se nós olharmos aqui, ó, o ventos contrário, atravessando o mar de Cilícia e tal, achando ali centrão soldado, tá, chegar ali. E navegando vagarosamente muitos dias, tendo chegado com dificuldade de fronte. Então, a partir do momento que ali no versículo 4, dali navegamos sob a proteção de Chipre, por ser vento contrário, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia, Panfilha, chegamos a Mirra na Cilícia, achando ali o cinturão, um navio de Alexandria que estava partida para a Itália. Nele fomos embarcar. Então, olha que maravilhoso, irmão, que observe que os ventos contrários mudou a trajetória do navio. Então, os ventos contrários que vêm na nossa vida, irmão, muitas vezes as tempestades, a adversidade, Deus nos coloca para nós depararmos com ventos contrários. Deus nos coloca para nós enfrentarmos tempestade aí pela frente, irmão. E são tantas elas na nossa vida, irmão. Mas tudo isso, irmão, fique sabendo que ela vem nos favorecer, irmão. Ela vem fazer... Você acha que é mal para você, mas lá na frente é bom, irmão. Né? Os ventos contrários, as tempestades, as diversidades da nossa vida, muitas vezes nos faz andar em o quê? Em direção certos, em caminhos certos, irmão. Né? Direito,
para alcançar o nosso propósito. Então, é isso que Deus ele traz para nós. Os ventos contrários nós faz com que você venha trilhar o caminho certo, irmão. A direção certa. Aonde Deus ele quer que você venha alcançar o propósito daquilo que ele tem para você, para mim, para que você venha alcançar o propósito daquilo que o Senhor tem enviado, daquilo que Deus está preparando, irmão. E observe que eles não tinham força para navegar contra o vento, porque era contrário. E navegar contra o vento significa esforço inútil, irmão. Significa esgotamento, né? Cansaço, porque o vento era contrário e sendo assim a nossa força é minada, irmão. Então muitas vezes é isso que Deus permite na nossa vida, irmão. Em primeiro lugar, que Deus muitas vezes coloca você para deparar com grandes tempestades, grandes adversidades na sua vida, para que através disso você venha andar no caminho reto, andar em santidade, em justiça e proveniente da verdade, irmão. Amém? Muitas vezes você é o desobediente. Muitas vezes você tenta fugir desse caminho. Você tenta muitas vezes fugir do vento contrário. E glórias a Deus. E muitas vezes você tenta até mesmo lutar contra o vento contrário, irmão. Usando todas as suas forças humanas, todos os seus meios físicos. Mas muitas vezes isso aí se torna inútil, irmão, inútil, porque você não vai chegar, o seu esforço é inútil, meu. Inútil significa que você, sem força nenhuma, vai chegar a lugar nenhum, irmão. A ponto de você entender que você não pode enfrentar sozinho as tempestades, as adversidades da sua vida. E que você não pode enfrentar isso de uma força humana. Glórias a Deus, irmão. Porque as nossas forças humanas, elas se esgotam, irmão, né? A nossa paciência, ela se esgota. Aí vem o desânimo, aí vem a fraqueza, vem tudo que você possa imaginar, irmão, a ponto de você se entregar totalmente às suas forças, irmão, de se esgotar totalmente as suas forças, irmão. Então a nossa força é minada, pois a situação deles era desfavorável, se nós olharmos aqui, né? Era desfavorável. E tudo isso ensina que não podemos ter o controle da direção, irmão. Nós mesmos, entende-se que não podemos controlar as nossas vidas com as nossas próprias forças, irmão, porque as nossas forças se esgotam, irmão. Não podemos ter o controle da nossa vida, ter o controle, a direção da vida, irmão. Amém? Aleluia. Nós não podemos isso, porque muitas vezes nós estamos tomando uma direção que não vai nos levar a lugar nenhum, irmão. Vai nos levar à morte. Não fala que há caminhos para o homem parece reto, mas o fim dele, o cabo dele é a morte, o fim dele é a morte, irmão. Então, ter o controle, não podemos ter o controle e a direção da nossa vida em nossas próprias mãos, irmão. Não podemos. Temos que fazer com que, por isso que muitas vezes Deus faz com que a nossa força venha se esgotar, muitas vezes a nossa força, o desânimo vem nos tomar, a nossa força física, o desânimo vem nos tomar, né? De tal maneira que ele venha esgotar totalmente as nossas forças, irmão, para entendermos que não podemos mais, nós podemos caminhar até uma certa distância, nós podemos ir até um certo ponto, nós podemos lutar enquanto nós temos forças até um certo momento, mas depois tudo isso acaba e no fim nós ficamos como à mercê, podemos dizer assim, né, irmão? A Deus dará, glórias a Deus. É o momento agora que Deus vem operar. É o momento agora que Deus ele vem nos ensinar. É o momento que Deus agora ele vem tomar o controle e a direção da nossa vida, porque não há mais força em nós, irmão. Não há mais esperança em nós. Não há mais vontade de viver. Muitas vezes, irmão, então Deus agora ele aparece. Por quê? Porque isso, a perca,
o esgotamento das suas forças físicas ou psicológica, ou muitas vezes sem a esperança, sem ter esperança nenhuma, é porque você foi de encontro com a tempestade, irmão, com as adversidades, achando que pode vencê-las, irmão. Achando que pode vencê-las com sua força sozinho, irmão. Então, a Deus agora, então, ele começa. É por isso que muitas das vezes vem vento contrário, vem as adversidades e vem a dificuldade para nos colocar em direção certa, para tomar o controle da nossa vida, irmão. Amém? Em Romanos capítulo 8, versículo 28, fala que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, né? Que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha